Imagine acordar em uma manhã comum e descobrir que uma doença invisível está se espalhando pela Terra. Nenhum exército consegue pará-la, nenhuma fronteira consegue detê-la e nenhuma arma consegue destruí-la. Ao longo de histórias, vírus mataram mais pessoas do que guerras, desastres naturais e conflitos armados combinados. Algumas apagaram cidades inteiras, outras mudaram o destino de civilizações e alguns continuaram existindo até hoje, esperando pela oportunidade perfeita para voltar. Neste vídeo, vamos explorar os vírus mais mortais que assombraram a humanidade. Prepare-se porque alguns deles são tão devastadores que parece ter saído de um filme de apocalipse. Hantavírus, assassino silencioso. O hantavírus não costuma aparecer nas manchetes com frequência, mas isso não significa que seja menos perigoso. Transmitido principalmente por fezes, urina e saliva de roedores infectados, ele pode provocar uma síndrome pulmonar extremamente agressiva. Os sintomas começam aparecendo uma gripe comum, febre, dor muscular, cansaço, mas então a situação muda drasticamente. Os pulmões começam a se encher de líquido, respirar se torna uma luta. Em casos graves, a taxa de mortalidade pode ultrapassar de até 35%. O mais assustador é que muitas vítimas não percebem o perigo até ser tarde demais. Vírus Marburg, o prêmio sombrio do Ebola. Descoberto em 1967, o vírus Marburg pertence à mesma família do Ebola e compartilha a mesma reputação aterrorizante. Após a infecção, a vítima desenvolve febre intensa, dores severas e hemorragias internas. Em alguns surtos, a mortalidade ultrapassou de 80%. A doença destrói vasos sanguíneos e órgãos internos. Muitos pacientes entram em choque poucos dias após o primeiro sintoma. Seu reservatório natural parece ser uma espécie de morcego frugívoro, o que significa que a ameaça continua existindo na natureza. SARS, o aviso que o mundo ignorou. Em 2022, um novo coronavírus surgiu na China. O mundo ainda não sabia, mas estava recebendo um aviso sobre o futuro. O SARS se espalhou rapidamente por diversos países. Hospitais ficaram lotados, profissionais de saúde ficaram infectados. O medo cresceu. Embora tenha sido controlada relativamente rápido, sua taxa de mortalidade era muito superior à da Covid-19. O SARS mostrou que um vírus respiratório podia colocar o planeta inteiro em alerta. MERS, o coronavírus mais letal. Se o SARS foi assustadora, o MERS foi pior ainda. Identificado em 2012 no Oriente Médio, esse coronavírus apresentou uma taxa de mortalidade próxima de 35%. Muitos pacientes desenvolviam insuficiência respiratória grave. A transmissão acontecia principalmente através de contato próximo e de camelos infectados. Felizmente, ele nunca adquiriu a mesma capacidade de proporção da Covid-19, porque se isso tivesse acontecido, o cenário poderia ter sido muito mais devastador. Varíola, o terror dos séculos. Antes de ser erradicada, a varíola foi uma das doenças mais temidas da história da humanidade. Ela matou reis, imperadores, guerreiros e milhões de pessoas comuns. O vírus provocava febre alta, seguida de aparecimento de lesões dolorosas por todo o corpo. Os sobreviventes frequentemente carregavam cicatrizes permanentes. Estima-se que apenas no século XX a varíola tenha matado mais de 300 milhões de pessoas. Um número difícil até mesmo de imaginar. Foi somente em 1980 que a humanidade conseguiu declarar sua erradicação oficial, um dos maiores triunfos da medicina moderna. Gripe espanhola, o vírus que matou mais do que a guerra. Em 1918, enquanto o mundo tentava se recuperar da Primeira Guerra Mundial, um novo inimigo apareceu, a chamada gripe espanhola. Em apenas alguns meses, ela se espalhou por praticamente todos os continentes. O vírus infectou cerca de 1/3 da população mundial. As estimativas de mortes variam entre 50 e 100 milhões de pessoas. Em alguns lugares, corpos eram espalhados porque não havia tempo para enterrá-los. O mais estranho era que muitas vítimas eram jovens e saudáveis, pessoas que normalmente resistiriam a doenças comuns. Foi um dos eventos mais devastadores já registrados. HIV, a pandemia que mudou o mundo. Quando surgiu oficialmente na década de 1980, o HIV trouxe medo e incerteza. Pouco se sabia sobre o vírus. Pouco se entendia sobre sua transmissão. O resultado foi uma crise global.
O HIV ataca diretamente o sistema imunológico. Sem tratamento, o organismo perde gradualmente a capacidade de combater infecções. Milhões morreram antes do desenvolvimento de terapias eficazes. Desde sua descoberta, estima-se que mais de 40 milhões de vidas tenham sido perdidas. Hoje, existe tratamento capaz de controlar a doença, mas a luta continua. Ebola, o vírus que assustou o planeta. Poucos nomes provocam tanto medo quanto o ebola, e existe uma razão para isso. A doença provoca febre intensa, hemorragias e falência de múltiplos órgãos. Alguns surtos apresentaram mortalidade superior a 90%. Em comunidades afetadas, o medo se espalhava tão rápido quanto o próprio vírus. Hospitais lotavam, famílias inteiras eram infectadas, e profissionais de saúde trabalhavam sabendo que um simples erro poderia ser fatal. Mesmo atualmente, novos surtos continuam sendo monitorados. Raiva, quase 100% fatal. Poucas doenças possuem uma reputação tão assustadora quanto a raiva. Após o aparecimento de sintomas, a taxa de mortalidade se aproxima de 100%. O vírus ataca o sistema nervoso central. As vítimas podem desenvolver ansiedade extrema, alucinações, agressividade e uma característica particularmente aterrorizante. O medo da água. A simples tentativa de beber pode provocar espasmos violentos. Sem tratamento imediato após a exposição, as chances de sobrevivência são mínimas. É uma das doenças mais letais já conhecidas. Variantes da gripe aviária, a ameaça do futuro. No topo da lista não está necessariamente o vírus que mais matou, mas talvez aquele que mais preocupa cientistas atualmente. Algumas variantes de gripe aviária apresentam taxas de mortalidade extremamente elevadas em humanos. O problema é que elas ainda não desenvolveram transmissão eficiente entre pessoas, mas existe um medo constante. E se isso mudar? Muitos especialistas consideram a gripe aviária uma das maiores ameaças potenciais para uma futura pandemia global, porque ele combina duas características perigosas: a alta letalidade e a capacidade de mutação. É exatamente o tipo de combinação que mantém pesquisadores acordados à noite. Cada um desses vírus deixou cicatrizes profundas na humanidade. Eles derrubaram impérios, mudaram economias, transformaram hábitos e impulsionaram os avanços médicos que salvaram milhões de vidas. Mas também nos lembram de uma verdade desconfortável. Os maiores perigos nem sempre podem ser vistos. Às vezes o inimigo mais mortal do planeta é algo microscópico, algo invisível, algo que pode viajar pelo mundo inteiro sem ser percebido. A história dos vírus é, de certa forma, a história da própria humanidade. Uma batalha constante entre evolução, sobrevivência e adaptação. Enquanto a ciência avança, novos vírus continuam surgindo, e a próxima grande ameaça pode estar escondida em algum lugar do planeta neste exato momento. Agora eu quero saber de sua opinião. Qual desses vírus você considera o mais assustador? Deixe sua resposta nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um forte abraço e até mais.